Grupo Outdoor Media, um dos principais grupos aí de mídia exterior do Brasil, uma história de 60 anos nessa empresa. Então, Alisson, obrigado aí pelo convite, o prazer ter você aqui no nosso TaylorCast para essa conversa super bacana. Léo, obrigado eu pelo convite, parabéns pela iniciativa e espero que tenhamos aí um tempo gostoso para a gente refletir e fomentar sobre a nossa indústria que é tão importante no cenário de comunicação do nosso país. Muito legal, Alisson. Eu te acompanho também, além do nosso dia a dia, né, de parceria comercial, de negócios, dos planejamentos de mídia da Taylor com a Outdoor Media, mas eu sei também que você é muito engajado e cuida muito desse tripé de saúde mental, saúde física e também da tua alma e do teu espírito. Conta um pouquinho desse cuidado que você tem com o Alisson fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Léo, espiritualmente, eu acredito muito nesse tripé, né? É um dos valores mais importantes que eu trago geracionalmente, né, por uma influência maravilhosa da minha mãe, foi essa inclinação espiritual, né? Eu sou cristão eu brinco que eu sou cristão por prática e primeiro por convicção, né? E o cristianismo tem essa inclinação para que você tenha esse olhar sempre para que o equilíbrio seja mantido, né? Não é fácil, né? A gente passa por alguns desafios, às vezes as pessoas confundem, né, a postura de um cristão com uma postura mais submissa sempre, né? Mas o cristianismo basicamente me trouxe um equilíbrio para que a gente olhe para a verdade como verdade e a mentira como mentira, né? E na outra ponta, o equilíbrio físico, eu desde cedo sempre tive uma inclinação para ser atleta, né? Eu com 14 anos, com 13 anos, eu gostava muito, como um bom brasileiro, eu gostava muito de futebol, né? E eu costumo dizer que aos meus 15 anos, infelizmente, as drogas me afastaram do futebol. As drogas das minhas pernas que não me ajudaram, né? Eu, com 15 anos, de 14 para 15 anos, eu estava fora de Curitiba, excursionando com o segundo melhor time do Brasil, o Curitiba. Depois eu conto quem é o primeiro, né? Brincam que são todos os outros, e hoje, infelizmente, é verdade. E nessa excursão eu fiz uma lesão de menisco na minha perna esquerda. E aí, com 14 anos, né? Isso já quase há 30 e tantos anos atrás, você não tinha um recurso médico como você tem hoje, né? E então ali acabou a minha carreira, minhas aspirações com o futebol, e eu passei a trabalhar mais intensamente por uma influência e exigência do meu pai. Mas desde sempre eu continuei com futebol, joguei futebol amadormente, e há 9 anos atrás eu descobri o tênis, eu sei que você é tenista também, e isso se transformou numa paixão gigante. Então eu entendo que esse equilíbrio, esse tripé, é vital para todos nós, né? E nesse tripé tem um ponto extremamente importante, que é a família, né, Léo? Eu sou um homem de família, é assim que eu me defino, né? Sou apaixonado pela minha esposa, apaixonado pelos meus filhos, e isso é uma das principais marcas que me mantém dentro desse razoável equilíbrio. Muito legal. Eu não sabia que você tinha esse passado do futebol também. Amava o futebol, mas as drogas acabaram comigo. Mas eu também jogo minha bolinha e também fui pro tênis, fico nesse híbrido aí, mas o cara que joga bola, ele vai muito bem no tênis, é um esporte que combina, né? Porque você tem uma mobilidade, uma maneira de enxergar a quadra diferente. Quem joga bola vai super bem no tênis também. Mas por incrível que pareça, eu depois do tênis, Léo, na verdade um pouco antes, 5 anos antes do tênis, ou seja, há 15 anos eu não jogo futebol, né? Porque realmente exige demais da minha perna, meu joelho esquerdo, né? Mas o tênis é uma maravilha e se tornou, além de um hobby, uma paixão. E aí na tua rotina você intercala um jogo de tênis, exercício físico na semana?
você tem uma rotina puxada pelo business da Outdoor Media, mas também você tem um trabalho muito legal, você pode falar aqui, de mentoria também, um trabalho de coaching, você, né, se envolve aí a ajudar pequenas empresas, pequenos negócios, com dicas de empreendedorismo, é um trabalho bem nobre que você faz. Conta um pouco pra gente como que é isso. Léo, quando eu era criança eu não gostava de estudar, a verdade é essa. Mas eu me formei cedo, né? Eu entrei na universidade com 18 anos, eu me formei em administração e meu pai era ávido por ler, né? E depois dos 18 anos eu também me tornei ávido por ler. E depois que eu saí da faculdade, eu fiz 6 pós-graduações, um mestrado e uma extensão muito profunda em coach. Eu estudei 5 anos coach. Não são, sem desmerecer, né? Não foram aqueles cursos rápidos de coach, né? Mas com a única intenção de me entender melhor, né? Eu sou diagnosticado TDAH, eu tenho eu tenho déficit de atenção com hiperatividade, né? Um transtorno de atenção, e eu precisei então me entender melhor para que eu pudesse produzir melhor, para que eu pudesse me tornar um ser humano melhor e só por consequência me tornar um profissional, um líder, um melhor, né? E quando eu entrei no mundo do coach há 14 anos atrás, muito influenciado pela escola do Timothy Galloway, que escreveu um livro maravilhoso. O Timothy Galloway, depois, se você tiver oportunidade, pesquise-o, porque ele é o pai do coach organizacional, e ele era um professor de tênis, né? E ele escreveu o livro Jogo Mental do Tênis. E a partir dali se derivou a escola do coach de fato, né? Depois veio as influências de psicologia e afim. Então, depois da formação de coach, eu, por esse envolvimento cristão, né, a igreja cristã, principalmente a nossa doutrina batista, tem muito esse envolvimento de doação, né? Então, a gente entende que nós temos que com as nossas habilidades naturais, ajudar as pessoas. E aí eu, então, depois que estudei, né, somado a outras pós-graduações, eu comecei então a ajudar a fazer mentoria com pessoas que precisavam. Isso foi tomando um volume, uma velocidade que chegou a surpreender, né? Tendo em vista tudo isso que acontecia, eu fundei um instituto que se chama Instituto Forward, cujo objetivo é ajudar pequenos empresários, né? Porque eu vivo o contexto, né, de uma empresa média, vamos dizer assim, com todos os contornos e detalhes que é fazer gestão de uma empresa familiar de médio porte em um contexto econômico político brasileiro, né? É um desafio absurdo, né? E com isso a gente desenvolveu uma certa expertise e consegue ajudar outras pessoas de maneira totalmente voluntária. E recentemente eu fiz o projeto 10+1, que é levar para uma sala 10 pessoas que se somam a mim, né? Eu sou o 11º, e a partir dali eu faço um curso que é uma manhã toda, e depois desse curso, dessas 10 pessoas, 5 são sorteadas para que eu acompanhe eles a partir de um curso de mentoria e não mais coaching, né, que é uma outra história. Então hoje eu não é que eu não acredito, eu acho que a melhor ferramenta não é o coaching, é a mentoria. Uhum. E a partir daí a gente se envolve com algumas pessoas e tenta, de uma maneira simples, ajudar essas pessoas a desenvolver os seus negócios. Muito bacana. A palavra coach ficou um pouco... Tá complicado hoje, né? Acabaram usando essa palavra, que é uma palavra que tem um ideal muito importante, mas ela ficou muito banalizada. A mentoria veio para ocupar um pouco esse espaço para realmente tirar o coaching ali de cena, de quem é sério, porque ficou um cenário não muito legal. Tem coach de tudo, e quando tem coach de tudo, não tem coach de nada, né? E a mentoria veio para ocupar esse espaço de pessoas sérias que fazem esse trabalho. Mas muito legal, Alisson, eu já acompanho, mas para o nosso Taylorcast aqui, eu queria que você dividisse isso. E parabéns por se dedicar, ajudar as pessoas, né, que estão começando um negócio, que têm as dúvidas, né? E você, como uma empresa, como você comentou aí, de médio porte, tem todas as dores, às vezes, né? Quando você está você tem um médio porte, você tem as dores do pequeno empresário, do grande empresário, né? Às vezes você está grande naquela semana, pequeno na outra.
Eu costumo dizer, Léo, que você tem todas as demandas da cadeia de custos, da cadeia de desenvolvimento e da perspectiva de crescimento de uma empresa com um viés de grande. Porém, você tem orçamento de pequeno. Né? Então, a empresa média ela tá num local muito perigoso, porque ela tem demandas de grande, né? Porém, um caixa de empresa pequena. É. E isso é muito difícil administrar. Né? Mas falando já em empresa, vamos entrar agora na Outdoor Media. A Outdoor Media tem 60 anos, ela foi fundada pelo seu pai. Conta um pouquinho dessa história, para depois... Na verdade, Léo, ela foi fundada pelo meu avô. Eu sou a terceira geração. Ah, Né? Então, meu avô tinha um ateliê, né? Porque todas as empresas de comunicação visual surgiram, né? Estas empresas que são mais antigas, que são precursoras, elas surgiram em torno de um artista, né? Que era um ateliê daquele artista que reproduzia as pinturas, né? E meu avô e meu tio avô, né? Eram esses artistas. Né? Eu lembro como se fosse agora, entrando no estúdio do meu avô, né? Que na verdade era um barracão de madeira, né? Com espaldares de madeira, onde o painel era colocado dentro desse barracão, fragmentado em pedaços, e eu lembro ele pintando o frasco do Tati, lembra daquele perfume do Boticário Tati, né? E ele ficava horas, dias ali fazendo aquilo, reproduzindo, né? Aí o meu pai se une, meu avô materno, né? Aí meu pai se une a meu pai tinha habilidades comerciais incríveis, né? E como um bom vendedor, ele não era um bom administrador, mas ele era um homem de muita frente, de muita pujança, né? Eu costumava definir meu pai assim, né? Meu pai faleceu há 5 anos atrás, e eu defini ele assim, ele era um homem, um excelente homem que proporcionava a arrancada. Né? Então ele arrancava bem e aí a gente tinha que entrar no meio do caminho para fazer a continuidade. Né? E aí o meu pai foi, graças ao bom Deus, muito bem sucedido nos negócios. Não sei se você sabe, mas lá atrás, quando existiam as concessões de TV a cabo, o meu pai foi um dos ganhadores de uma concessão de TV a cabo que a posteriori foi vendida para o senhor Francisco Cunha Pereira, que se tornou a NET. Né? Então ele era um homem de uma arrancada fantástica. E aí o meu pai se aposenta com 45 anos, né? Muito novo. Né? E quando meu pai tinha 45 anos, eu tinha 18. Com 18 anos, eu entrei na empresa da família, nessa história do futebol que eu contei ali, né? Eu, então, com 14 para 15 anos, eu tenho a minha foto de registro, eu tinha 14 anos. Faltavam 30 dias para eu fazer 14 anos quando eu tinha minha carteira de trabalho. Infelizmente, hoje as crianças, entre aspas, não podem trabalhar. Mas foi a minha grande escola. Eu começo a trabalhar lá, né? Meu primeiro emprego dentro da empresa foi catar pregos, porque naquela oportunidade todos os painéis eles eram feitos modularmente em chapas galvanizadas, fixadas em chassis de madeira, que eram sobrepostas sobre outros chassis de madeiras que estavam nas ruas. E o reproduto disso, a refação disso, ia para o pátio, e entre os subprodutos dessa refação eram pregos, né, que foram utilizados, e tamanha era a nossa necessidade naquele momento que nós tínhamos que recuperar pregos. Imagine o que era o começo, que foi o começo dessa empresa. E o meu primeiro emprego foi com um imã catar pregos, desentortá-los, né, e vender esses pregos para o meu pai, porque ele me ensinou assim, né, a cada 10 pregos que você me der retinho, enfim, etc., eu te pago o preço de um prego do mercado. E assim foi indo. E aí eu fiz os buracos para colocar placas, eu fui serígrafo, nós tínhamos gráfica, eu passei por todas as etapas de dentro de uma empresa de mídia out of home, né? Mídia exterior, né? O outdoor, desde você colar um outdoor, né? Eu lembro como se fosse ontem, eu ia para a rua e existia uma rivalidade entre as equipes, eram 5 equipes, né? Para ver quem colava mais rápido. E eu entrei nessa loucura e eu tinha que colar mais rápido que os coladores, né? Nunca conseguia, porque normalmente eu conseguia carregar uma escada, enfim.
Mas aí foi indo, Léo, fui passando por todas as etapas, fui office boy, fui comercial, fui até cair na gestão. Com 18 para 19 anos, o meu pai compra uma empresa concorrente a dele, que se chamava Abrasil, né? E eu lembro também, assim, olha, nitidamente, meu pai chacoalha a chave na minha frente e fala assim, tudo que eu posso fazer por você está aqui, né? Se vire, administre. E eu, então, entrando na faculdade, fazendo isso, em resumo, 5 anos depois eu assumo a empresa do meu pai também, né? Então nós tínhamos empresas, entre aspas, rivais, né? Empresas que eram co-irmãs, dos mesmos donos, mas empresas que tinham gestão diferente, enfim, ele realmente deixou a empresa na minha mão. E aí ele, vendo certa capacidade em mim, ele decide se aposentar. E eu, com 24 anos, eu assumo todas as empresas, né? E nós tínhamos operações em Londrina, operações em Cascavel, operação em Ponta Grossa, operação em Paranaguá. Era uma loucura. Eu era um menino, né? Um menino ávido por dar resultado no meio de uma grande empresa. Nós administrávamos naquela oportunidade mais de 2.000 faces de mídia exterior. Então, complexo, né? Hoje é complexo, naquela época ainda era mais. E assim a gente se fez, Léo. 25 anos, e aí teu pai sai da operação e você entra de fato. Quantos funcionários tinham nessa operação toda? Neste momento, Léo, nós ainda tínhamos um entendimento de gestão que nós cuidávamos de toda a cadeia. Só para você entender, dentro da nossa empresa nós tínhamos uma oficina mecânica para cuidar dos caminhões, né? Eu não quero errar, mas eu imagino assim, Léo, que seguramente em números próximos nós tínhamos cerca de 70 pessoas trabalhando, porque toda a operação estava na nossa mão, sabe? 5 equipes com 4 pessoas em cada equipe, uma estrutura comercial um pouco maior, né? Então era bastante gente. E aí, Alisson, você entra de cabeça. Você lembra que ano que era isso, mais ou menos? Léo, acho que 93, 92. Eu pergunto isso por quê? Porque nesse período ainda a gente falava mídia exterior, né? Não falava out of home ainda, né? Não. Out of home tem 5 anos, Léo. Então, no período de mídia exterior, era um outro mercado, Sim. era uma outra operação, era um outro processo de venda, era quase uma outra legislação a respeito do business do negócio. Mas foi uma baita cancha para você, acredito, né? Foi a melhor escola, Léo. Foi a melhor escola. Os tempos são muito diferentes, né? Mas foi muito abençoador ter a oportunidade da praxis, né? Quando você vai para a prática, né? Era um tempo de desafio também, sabe, Léo? Porque a gente amadurecia antes naquela época, né? E o meu pai sempre foi assim um grande mentor, né? O meu pai, ele só me dava uma alternativa: você vai, acerta, ou você vai e acerta, né? Então, eu fui criado nesse ambiente, um ambiente competitivo. Meu pai era muito competitivo. O nosso mercado hoje é muito competitivo, mas não era muito diferente daquela época, né? Hoje é totalmente informal, aquela época era informal, né? Não era uma época de muita técnica, era uma época em que era muita quantidade, né? A verdade é que o out of home de hoje, que se estrutura na base do outdoor, que no Brasil é totalmente diferente do que é no mundo, né? Basicamente, outdoor no Brasil são 27 metros quadrados, 9 por 3, colando papel ou veiculando uma tela, naquela época predominantemente papel, em 32 folhas. É um mosaico, Léo. Imagine que aquilo, para você ter uma qualidade visual ali, não era brincadeira, né? Até porque as pessoas que faziam isso também não eram pessoas técnicas, né? Hoje na minha equipe eu tenho 4 engenheiros. Toda a nossa network de outdoors digitais, hoje de manhã eu estava sentado com 2 engenheiros, né? É diferente do que era antes, né? Então foi uma escola, e essa escola nos preparou para que a gente conseguisse chegar onde a gente chegou hoje, né? Daquela oportunidade, naquela época, Léo, para hoje, só existem 2 empresas no mercado, né? As demais, que eram 14 empresas, não existem mais, né? Então realmente houve
uma passagem de bastão, né, de uma nova geração assumindo, e algumas pessoas não conseguiram fazer essa transição, né, porque o negócio hoje se tornou extremamente profissional, muito competitivo, né, então é um outro negócio, é um outro negócio. E aí, Alisson, a pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: a gente está lá em 93, né? Você está na empresa, está tocando a empresa, e aí esse momento era um momento da mídia exterior, um pouco mais informal ali, como que você colocou, sem muitas técnicas. E aí a gente vai avançando no tempo, e aí São Paulo, quero chegar em São Paulo. São Paulo fecha. São Paulo desmonta tudo que existe de mídia exterior. Hoje, quando a gente faz uma análise mais com a cabeça fria, olhando para o retrovisor, algumas coisas foram boas para até padronizar e limpar um pouco a cidade e colocar ordem, mas o mercado perdeu muito, né? Os planejadores de mídia exterior deixaram de trabalhar esse meio, e se você não faz São Paulo, você também acaba deixando de pensar isso Brasil afora. Que momento que a Outdoor Media estava nesse sentido, e se isso impactou também o negócio de vocês, mesmo estando em Curitiba, vocês tinham presença lá com clientes de São Paulo, como que foi isso? Léo, foi muito difícil porque 60% da nossa taxa de ocupação dos ativos, das faces de mídia, vinham de São Paulo. Né? Essa padronização do outdoor, né? Nós temos 40 anos de Central de Outdoor. A Central de Outdoor foi uma entidade fundamental para regulamentar o meio e para criar um produto que é o outdoor, né? Esse outdoor que eu descrevi, de 27 metros, enfim. E a mídia exterior sempre foi efetiva e eficaz. Né? Mesmo sendo trabalhada como era antigamente, de certa maneira, rudimentar, né, artesanal, ela entrega muito resultado. Hoje nós temos equipamentos de mensuração, nós temos métricas e nós conseguimos entender a nossa audiência, o nosso impacto, qualificá-los, né, de uma maneira que nós não sabíamos, não tínhamos a menor ideia lá atrás, né, e hoje entendemos por que a mídia exterior, o out of home é tão eficaz. Isso, a queda de São Paulo é como da noite para o dia você perdeu 60% do teu faturamento. Foi assim, da noite para o dia. Né? É uma história que eu acho que vale, Léo, um episódio à parte para tratarmos disso, né? Porque eu tenho no meu coração um movimento muito... um movimento que eu vou fazer, né? Que se chama No Mundo Sim, em São Paulo Não. Esse domínio está registrado, foi uma proposta que eu fiz para a Central de Outdoor recentemente, e a gente vai trabalhar essa temática. Né? Ela foi parada agora porque no ano passado e esse ano nós estamos sofrendo com tudo isso que está acontecendo, né? Essa pandemia que se transforma numa crise política, que se transforma numa crise econômica, mas é uma pergunta que nós vamos fazer, Léo. Por que no mundo, nas principais capitais do mundo, a mídia exterior de grandes formatos existe, convive harmoniosamente bem com a sociedade, com o meio, com o urbanismo da cidade, e em São Paulo isso não existe? Né? Eu tenho as minhas convicções, eu tenho as minhas respostas, e talvez elas não sejam as mais ortodoxas para quem vai nos ouvir, mas foi uma grande jogada política que, apoiada, é verdade, numa certa desorganização das empresas de São Paulo, que deu certo por uma falta de organização dos empresários. Existia, sim, uma poluição visual em São Paulo, né? Mas foi uma jogada política para que grupos entrassem no Brasil e se adonassem de um segmento, né, de uma fatia da verba publicitária do Brasil, de uma maneira longe das boas práticas. Mas, como eu disse, eu fico à tua disposição um dia sem papas na língua para falar o que aconteceu, porque eu vivi isso, eu participei disso profundamente. Tá? E o PIB de São Paulo, né, um PIB que todo mundo quer ter
o controle, e quanto menos players, melhor. Claro. Mas deixa eu fazer uma provocação, Léo, me perdoe. Você é um profissional importante da nossa indústria e reputo a você um profissional extremamente inteligente. No mundo, sim. Em São Paulo, não. Por quê, Léo? Não, Por que no mundo existem grandes formatos e em São Paulo, não? a provocação é ótima, a resposta também do outro lado será que não. Até existem grandes formatos, depende da maneira que você enxerga. Se você entrar no metrô, você vai ver grandes formatos. Se você entrar em algumas situações, você vai ver grandes formatos. Nas ruas, eu acho que cabe uma análise muito bem feita, com vários players do mercado, para encontrar a melhor experiência de mídia exterior em São Paulo. Eu acho que a provocação é ótima, e eu acho que São Paulo tem espaço, mas precisa ser muito bem desenhado para não virar também, a gente não voltar no tempo com novas proibições. Né? Eu fico confortável para te dizer, Léo, que existe espaço para que todos os diferentes tipos de mídia exterior, de out of home, convivam harmoniosamente. Porque a entrega de uma empena, ela tem um desenho diferente de uma campanha do pequeno formato do mobiliário urbano. A entrega de um grande formato, e aí eu posso dizer 30 metros quadrados, 20 metros quadrados, é diferente de um formato de uma pulverização de mídia no pequeno formato. Curitiba, essa pergunta que você fez de São Paulo, ela teve uma repercussão nacional, né? Ela não alcançou nenhuma outra capital ou cidade do Brasil no mesmo formato que São Paulo, porém ela trouxe sim uma evolução positiva. Eu diria para você que Curitiba, e não é por nós sermos curitibanos, que nós vamos trazer essa luz para a nossa cidade, mas Curitiba tornou-se referência, né? Antes nós tínhamos uma referência em Salvador, com um bom modelo de ocupação urbana a partir do out of home, mas Curitiba se tornou a capital do Brasil no ponto de vista de ambientação, comutação dos diferentes tipos de mídia exterior, e Curitiba hoje tem uma ocupação dos espaços urbanos em grandes formatos e em pequenos formatos, a Outdoor Media tem ambos, né? De maneira extremamente harmoniosa e eficaz. Então, isso é uma verdade. BH também fala muito bem, né? Que também tem uma organização nesse sentido. Mas nada acontece às vezes por acaso, porque de uma forma ou de outra, o que aconteceu em São Paulo fez muitas empresas também se reinventarem e procurarem uma inovação no seu segmento, que, se eu perdi São Paulo, e agora o que eu vou fazer? Perdi 60% do meu faturamento. O que eu vou fazer? Eu vou chorar? Eu vou ter como ampliar? Se mesmo que eu melhore muito, eu vou conseguir melhorar mais 20%. O que veio de evolução depois disso? Que olhar que você colocou aí, o Alisson como gestor, o CEO do negócio, fala, cara, perdi 60% do meu faturamento, eu preciso tocar esse negócio para frente, o futuro está meio incerto por enquanto. Hoje a gente fala com mais glamour até do out of home, né? Mas naquele período foi muito difícil ali você saber para onde que esse negócio iria. Como que foi esse período na gestão? Muito difícil, Léo, e nós tivemos que tomar decisões rápidas e drásticas, né? Nós tínhamos um ativo de 2.000 faces e nós reduzimos esse ativo inicialmente para 500 faces, e hoje, em Curitiba, sem contar a região metropolitana, nós operamos com apenas 264 faces no formato estático. Nenhuma dessas faces ela tem uma estrutura que não seja uma estrutura desenhada a partir de um padrão de estrutura metálica, né? Curitiba hoje não permite isso. Essas 2.000 faces eram 2.000 faces predominantemente em madeira, então você imagina o que acontecia quando tinha um vento um pouquinho mais forte, né? E então, uma redução drástica do número de engenhos, né? Uma qualificação drástica desse número de engenhos, né? Uma diversificação de formato, porque então o tamanho de 27 metros quadrados já não tinha mais espaço como tinha antes, porque a cidade também simultaneamente passava por uma massificação urbana, né? E houve uma rarefação de espaços. Então nós
fomos muito estratégicos e técnicos, né? Esses são espaços pertinentes para formatos maiores, esses são espaços pertinentes para formatos menores. Nós fizemos um benchmarking no Uruguai. Eu lembro de passar uma semana no Uruguai, e lá no Uruguai eu fiquei encantado com uma peça que era vertical e que não era horizontal, que hoje nós chamamos de topside, né? E lá no Uruguai, o grupo Iowa tinha acabado de comprar uma operação aqui em Curitiba, né? Então eles estavam começando a trazer essa ideia para cá, e aí nós fizemos um alinhamento ali com o formato revista, enfim, que na época era muito comum. Então ali surgiu o Topside. Nós, depois de ter passado essa semana lá, de ter visitado 3 companhias lá, a gente decidiu partir para isso também, né? E essa mudança de formato, essa qualificação das peças trouxe um reconhecimento do cliente local. Simultaneamente, Curitiba começou a crescer como capital, a nossa economia começou a se fortalecer, e esse equilíbrio, né, que era 60% nacional e 40% local, forçadamente se inverteu, né? Então, a gente passou a desenvolver clientes locais, e aí, paulatinamente, a gente foi tendo um equilíbrio, mas foram uns 4 anos muito difíceis, sabe, Léo? Muito difíceis. E aí os clientes, as agências, conseguiram entender esse movimento de qualificação, porque é visível, mas ao mesmo tempo que você qualifica e investe, você tem que trabalhar, aumenta a tua despesa, você tem que trabalhar também um preço de venda diferenciado, você tem que mexer na tua tabela. Como que foi essa recepção do mercado nesse sentido? Voltando no tempo mesmo, por curiosidade. Léo, se tem um assunto sensível no Out of Home, é preço, né? A verdade é porque antes nós vendíamos pontos específicos, certo? Então eu vou voltar aqui 20 anos atrás e vou falar com cabeça de gestor. Se a gente, um dos parâmetros para que a gente tenha um raciocínio razoavelmente lógico, era eu te dizer quanto que custava há 20 anos atrás uma face de outdoor em Curitiba, certo? Então, sem medo de errar, isso custava $1.634. A gente não conseguiu manter isso. Né? A gente não conseguiu, trazendo o dólar como um paralelo de raciocínio fácil. Né? Então, fazendo uma conta de padeiro, nós tínhamos que estar trabalhando com uma face de mídia exterior em Curitiba a R$9.000, R$8.000. Né? Naquela oportunidade, então, a gente vendia especificamente pontos de mídia. Nós vínhamos, antes da Lei Cidade Limpa, de uma cultura em que a gente entregava quantidade, certo? Eu queria fazer uma cobertura, então era comum a gente ter campanhas de 100 outdoors. Né? Eu lembro de uma. Eu e o meu irmão, né? Meu irmão também foi muito. Aliás, deixa eu fazer um registro, né? Eu agradeço demais a minha família, aos meus irmãos. Nós somos 4 irmãos, né? Temos uma gestão profissional, só eu estou na empresa, mas os meus 3 irmãos, né? Um irmão mais velho e 2 irmãs, fazemos parte de um conselho que faz a gestão final da Outdoor Media. Eu e o meu irmão tínhamos uma disputa muito grande, né? Para saber quem era aquele que ia vender o melhor contrato, enfim. E o meu irmão ganhou essa parada porque ele vendeu para Capaz, né? E ele lembra como nas nossas almoços de família, que a gente entra nisso, ele tira esse sarro de mim, né? Dizer, não, o maior contrato da empresa fui eu que vendi para o senhor Pérez da Capaz, 150 outdoors em uma bissemana. Então as quantidades eram assim, Léo, sabe? E imagine você ter 150 faces de outdoor em Curitiba, imagine se isso não vai dar resultado. Claro. Né? Hoje, com 20 faces, nós temos uma audiência de 1,4 milhões de pessoas, causando nessas pessoas 7,9 milhões de impactos. Poxa, isso, né, resguardada a proporção da população daquele tempo, o número de impactos era semelhante. Né? Então, eu vejo que hoje as agências estão um pouco mais sensíveis a ter a valorização da entrega qualificada. Mas o preço, eu confesso para você, que ainda é algo muito sensível na mídia exterior, sabe? Porque, de certo modo, algumas empresas ainda têm alguns posicionamentos que são mais alinhados a preço do que a entrega.
Mas não só na mídia exterior, você sabe que lá na Taylor a gente trabalha com vários meios também, não importa um dos nossos posicionamentos até, né, não importa o meio, a gente conecta as marcas com os consumidores por qualquer meio, mas a formação do preço, o preço tem um caráter intangível que muitas vezes é difícil da gente equilibrar, por todas as defesas técnicas que chegam num ponto, e aí, claro, a mídia exterior é mais presente isso, porque mesmo que você faça todas as defesas da iluminação, do teu metal que segura é diferente, às vezes você analisa e olha e fala, cara, mas é a mesma rua, é o mesmo ponto, é o mesmo formato, uma custa o dobro, a outra custa menos. Então é um detalhe que cada campanha é uma campanha e é isso no dia a dia aí que as nossas equipes aqui negociam, discutem e trabalham em prol do mercado para entregar a melhor campanha da melhor forma. Mas eu acho que nós estamos passando por um momento, Léo, e é claro que aqui eu vou me resguardar a falar apenas en passant, né? Mas eu entendo que a vida é cíclica, né? Não só a moda, né? Eu sei que você é ligado em moda, né? Só para tirar um... E no final, se prepara porque eu vou fazer um desafio de tênis para você. Aqui, ó, a minha única moda agora é essa aqui, ó. Muito legal, muito legal. Eu acho que nós vamos passar por um ciclo novo, Léo, agora, que é a gente, agora que nós entendemos com precisão como que nós conversamos com as pessoas em termos de impactos, em termos de real audiência, eu entendo que nós vamos passar por um novo ciclo onde a gente vai entregar não vai vender face, não vai vender custo unitário, né? Nós vamos te entregar uma network diferenciada, que vai te dar um custo por mil específico de tanto. Então, vai ser muito preciso isso e tem que ser mais fácil, né? Tem que ser mais fácil para a Taylor fazer isso. E não só mais fácil, tem que ser mais fácil, mais efetivo, mais eficaz, né? Nós juntos temos que cuidar da satisfação do cliente, porque eu entendo que a Taylor e a Outdoor Media, na cadeia da indústria, estão juntos trabalhando em prol de um resultado para o cliente, que cada vez mais está preocupado de entender como é que vai ser o retorno que ele está tendo daquele investimento. Então nós vamos ter que ter uma entrega maior, com uma precificação diferente. Eu acho que nós estamos caminhando para isso, a Outdoor Media se prepara para isso. Nos próximos meses nós vamos trazer uma novidade para vocês em termos do que nós estamos trabalhando em um segmento específico do Out of Home, para que a gente então entre nessa lacuna que a gente acredita ser o futuro. Eu queria perguntar para você o seguinte, aí você está tocando empresa, você diminui ali o número de faces, você investe, as faces estáticas ganhando aí uma pertinência muito boa nos planos, investindo em formatos novos, e aí começa a vir um bichinho chamado digital. E esse investimento, esse período, como foi? Porque a gente está vivendo um momento até de revolução, né? O digital está aparecendo cada vez mais nas bancas, nos mobiliários urbanos, em estações de metrô, como tem em São Paulo. Mas ainda até na hora de você planejar uma campanha, você tem que ter esse olhar híbrido de ter bons pontos estáticos, mas também ter um circuito digital que faça sentido. A Outdoor Media hoje é mais digital, mais estática. Ela vai caminhar de que forma daqui para frente? A Outdoor Media hoje, contabilizando que uma face digital eu entrego 8 faces, né, eu multiplico ela em 8 faces, até 8 faces, eu tenho hoje um equilíbrio quase mano a mano entre faces estáticas e faces digitais, né? Nós estamos hoje com 54 faces digitais de grande formato em Curitiba. Estamos avançando nessa questão da digitalização, né, para os produtos que têm especificidade de localização e pertinência de formatação de roteiro, de network, né, para que a gente então componha no pequeno formato, né, se a gente contextualiza grande formato, a gente vai chamar de pequeno formato, não pejorativamente, né, mas vamos então trazer para o mobiliário urbano esse rótulo, a gente vai avançar,
né? A gente vai avançar. Contudo, não somos nós que estamos avançando, né? O mercado está apontando para isso. O que vai acontecer é que nós vamos ter uma sobreposição de oferta também nessa área, né? E aí a gente vai ter mais um choque de preços, mas nós estamos apostando que o híbrido vai ser o que vai funcionar ali no futuro. A Taylor vai ter campanhas específicas que ela vai ter que usar este produto que é digital, que tem uma network pronta, que está entregando 200, 400, 300, 50 faces. E ele também traz um benefício, porque se você quiser falar especificamente com uma micro-região, a gente consegue entregar isso hoje, né? E aí, indo um pouquinho mais além, o digital permite a gente fazer hoje uma pequena fusão, por enquanto é pequena fusão, com o mundo online, né? Então a gente caminha para algo que é o Phygital, né? E não acho que seja algo que vai acontecer em ano e meio, 2, né? A gente precisa amadurecer. O marketplace ainda não aconteceu, vai demorar mais um pouquinho também, a programática também, enfim. Nós temos uma LGPD que muda a maneira da gente ver como que a gente vai interagir com as pessoas, mas o grande formato, o grande impacto de uma peça, né? Por exemplo, a Outdoor Media trabalha com um formato que nós chamamos de super top. Aquele impacto é ímpar, né? Aquele impacto é dele. A hora que você soma uma criação específica para aquele formato, e você está com um grande formato, num cruzamento da Marechal Deodoro com a Souza Naves, aquilo não tem preço, entende? Então, essas duas linhas de comunicação vão estar presentes, vão caminhar de mãos dadas, e talvez algumas surpresas nessa questão da gente, quando conseguirmos avançar na fusão, no Phygital, né? Que ainda acho que demora um pouco. Mas aí você à frente do negócio, como executivo, empreendedor, você tem que ter uma manutenção no digital muito grande de melhorias de painel. Hoje, qual o P que está? Depende, né, Léo? Assim, veja, hoje esse projeto de bancas especificamente, focados agora no vertical das bancas, né, que é o mobiliário urbano tradicional de 1,28 por 1,92, você tem que ir para um P3. Né? Porque ali você tem que ter uma qualificação de entrega. Né? Nós temos equipamentos que o nosso poster site, né, que são 18 metros quadrados, o P10 até aqui sustenta, segura. Né? Só que daqui a um ano, né, hoje a gente não consegue comprar mais equipamento do P10. Quanto menor o P, menor a granulação e melhor a visibilidade. Isso. Eu tenho um pixel menor, eu tenho uma entrega de definição maior. Pode estar batendo o sol na banca, que você vai ver aquilo com uma luminosidade absurda. Como não é o P, o sol não é P, né? O sol é brilho, então é diferente, né? Você tem que ter lumens, é outra coisa, né? Então você tem que ter um painel que entrega 8.000 nits, por exemplo, né? 7.000 nits. E lá no indoor, você pode ter um painel que entrega 4.000 nits, que está tudo certo, né? Porque lá no indoor você não sofre essa briga entre sol e brilho. Né? Claro. Mas eu perguntei isso porque, além de você ter que acompanhar a tecnologia, que ela vai trocando com uma velocidade muito grande, você sempre quer estar up to date com os seus ativos, você vive num segmento que é muito concorrido. Você tem players também, né, que se capacitam para entregar o melhor. Então, se o teu concorrente vai e troca todos os ativos digitais, você não vai querer ficar para trás. Então, você tem que ter um giro de caixa e de fluxo de caixa, de capital de giro. Esse olhar financeiro teu dia, você passa mais no comercial, você passa mais fazendo as contas. Como que você equilibra essa gestão? Porque se é o CEO do negócio, o CEO tem que olhar a entrada da receita, a captação da receita, a obtenção da demanda, a satisfação da demanda, mas também todo esse fluxo financeiro do negócio, né? Léo, eu confesso para você que a verdade é assim, eu nunca fui um homem comercial.
as minhas habilidades naturais nunca estiveram voltadas para a área comercial. Eu, na verdade, tenho alguns handicaps negativos na área comercial, porque eu não sou carismático, tampouco sou... eu sou introvertido, eu não sou extrovertido, então nunca foi a minha principal habilidade, né? Por algum tempo eu agi comercialmente também, muito mais pela força da necessidade do que por uma habilidade, pertinência ou vontade, né? Eu sempre fui um cara de gestão, né? As minhas linhas de estudo, pós-graduação, mestrado, estão na área de gestão. Então, hoje eu divido o meu tempo basicamente com 70% de gestão e estratégia, né? Comercial eu faço en passant, né? Assim, muito acompanhando o Head Jackson, que é o nosso Head comercial hoje, né? Que cuida da nossa equipe de uma maneira brilhante, mas não é a minha habilidade, não é a minha praia ser comercial, não. Mas é interessante isso, porque geralmente, às vezes, as médias empresas, né? O head ali da operação, ele vai muito para o mercado. É o cara que faz o negócio e gira. Mas se você tem essa capacidade de entender também seus pontos fortes e fracos, trazer alianças importantes, como você tem o Jackson aí, que faz todo o atendimento em relação com o mercado, é fundamental, porque às vezes você tem alguns empresários que têm um viés comercial muito forte, e quem tem um viés comercial muito forte, às vezes, é completamente desorganizado em outras coisas. É o cara que sai rasgando e tem que vir alguém atrás costurando. E aí ele precisa se cercar de um bom CFO, um bom diretor financeiro, bons advogados, né, pessoal de gestão organizacional. E esse é o equilíbrio das empresas. E às vezes o cara não consegue ter essa percepção porque ele quer fazer tudo. Ele quer cuidar dos números, ele quer cuidar da receita, e aí ao mesmo tempo ele corta a despesa. Essa gestão de vocês eu sei que é muito profissional, por isso que é legal destacar até aqui nesse nosso papo e dar um parabéns aí para vocês nesse sentido. Imagina. Mas é isso, Léo, eu acho que o grande saber, a idade também traz isso, né? Quanto antes a gente acerta, melhores são os resultados a médio prazo. Você ter a humildade de entender, de fato, quais são os teus reais skills para que você, então, coloque o teu tempo naquilo que você é bom e que você consiga fazer a gestão do todo a partir de pessoas cujas habilidades são complementares à tua e pertinentes às diferentes áreas da empresa. Né? Verdade. Alisson, quem são as empresas de mídia exterior, de out of home, mundo afora, que você olha e fala assim, putz, esse cara é um case, eu queria que a Outdoor Media, né, ambiente para mim, eu vou sempre entrar no site para ver o que está rolando de campanha, eu sigo eles nas redes sociais, eu acompanho as inovações. Quem são as? Pode citar quantos você quiser, mas se citar 3 aí já está. Eu vou citar 2, Léo. Vou citar duas companhias, assim. Uma que é uma companhia mais antiga do que a nossa. Eu não vou citar os tradicionais, os líderes principais hoje, né? Mas a empresa que deu origem a boa parte do que é os ativos de grandes formatos hoje da Clear Channel lá nos Estados Unidos, que é a Lamar, que tem uma história familiar semelhante, né, que é uma empresa assim que foi... a Lamar dos anos 80 era uma coisa linda, era uma coisa assim de dar água na boca, sabe? Porque eles tinham um refino da peça, da entrega, da qualidade, da iluminação, era algo assim de encher os olhos, né? Eu fui algumas vezes lá visitá-los, é claro que depois a coisa ficou grande, eles se perderam um pouquinho depois que venderam um pedaço, se arrependeram, tentaram comprar de novo, não conseguiram, ficaram com uma parte mais de interior e depois foram recuperando algum pedaço. E hoje eu os vejo como uma história linda do que fazer e do que não fazer. Né? Mas eu sou apaixonado hoje por uma empresa que não é tão grande, ela é inglesa, que se chama Ocean. Tive a oportunidade de conviver um pouquinho com o Tom Goldar, que se aposentou agora em novembro do ano passado. Ele era o CEO dela, da Ocean, né? Mas a Ocean é uma empresa de design, né? Ele concorre diretamente com os franceses, né? Em alguns pontos bem disputados, né? E eu acho que ele conseguiu dar um refino para o negócio que é assim, ímpar. Eu acho que claro que você tem as companhias tradicionais que a gente acompanha, que a gente vê, enfim, né? Mas quando você, Léo, me permita só uma parte, quando você sabe o que está
no behind the scenes, né? Você perde um pouquinho da admiração pela aquilo que só os teus olhos veem, entendeu? Quando você consegue ler o que aconteceu lá, como que as coisas são feitas, você, né? Mas eu sou um apaixonado pela Ocean. A Ocean realmente, eu sempre também estou sempre olhando todas as campanhas, eles têm um posicionamento que é art of outdoor, então eles trabalham a arte do outdoor mesmo, para eles aquilo, né, o ponto que eles têm no Piccadilly Circus, sensacional, fantástico, toda semana tem alguma grande marca global que está fazendo alguma ação, eles usam aquilo para apresentar as campanhas dos seus clientes, mas ele usa eles em momentos importantes, né, no momento da pandemia, para fazer todo um trabalho aí de engajamento. E eles vão além, Léo. E isso é um sonho que eu tenho para o nosso negócio, que é nós chegarmos no nível, como aconteceu com a Ocean, da Ocean dizer para a L'Oréal 2 dias antes, assim, não, este material eu não veiculo. Né? Por falta de adequação técnica. Uhum. Né? E a L'Oréal, em 48 horas, mudar a sua estratégia de comunicação visual, né? Porque aquilo envolvia uma estratégia de comunicação visual, não era uma campanha de mídia exterior pontual, porque um especialista disse para ele, isso não funciona. Né? E hoje, Léo, eles são 60-40, né? 60% digital, 40% estático, segundo até aqui o que temos visto, né? E eu tive a oportunidade de estar pessoalmente com o Tom algumas vezes por conta da FEP, agora da Yuhu, né? Ele passou a ser presidente da Yuhu, e ler a paixão dele pelo negócio, né? Foi profundo, né? Eu perguntei para mim mesmo, eu falei assim, poxa, será que quando meus cabelos estiverem brancos assim, eu vou ter essa paixão pelo negócio, né? Eu nasci dentro disso, Léo. Não tem um dia da minha vida, eu nunca trabalhei em outra coisa, não sei o que é. Então é uma coisa assim, né? Que Deus me ajude a manter essa paixão e que Deus me ajude a conseguir desenvolver uma companhia que possa realmente influenciar a decisão de grandes players de como fazer o negócio acontecer. Trouxe muito bem, 2 cases aí bem interessantes. E Alisson, vamos falar agora do momento atual e um pouco de futuro também, de como que está o Out of Home hoje. Hoje, participação boa em share publicitário, né? Talvez até maior do que seja apresentado por causa da cauda longa de clientes diretos, a gente sabe de tudo isso. Mas hoje a gente está vivendo a era de ouro da mídia exterior, ou ela pode ficar ainda melhor, ou corre alguns riscos, porque, de novo, ela é uma mídia exterior, é uma mídia que está nas ruas, e as ruas são públicas, e tudo que é público no Brasil, a gente dorme de um jeito e acorda de outro. Como que você vê esse cenário todo? Léo, eu tenho que falar com humildade sobre isso. Risco todos nós temos a todo tempo, né? E essa instabilidade econômica política que você menciona, ela é real. Mas eu, sinceramente, eu não consigo ver que a gente tenha algum problema mais sério do ponto de vista de legislação, como aconteceu com São Paulo. Mas eu acho fundamental que muitas cidades tenham intervenções legais para que elas se tornem melhores. Eu, particularmente, hoje, não quero mencionar nenhuma cidade, nada, mas eu não consigo entender uma cidade, uma capital, onde é permitido você ter 3 outdoors um do lado do outro. Né? Se isso não funciona do ponto de vista legal, quiçá dizer que isso funciona do ponto de vista técnico. Aqui é só uma visão minha, por extensão da Outdoor Media. A Outdoor Media não tem nenhum engenho, nenhum conjunto de mídia que tenha um cliente lado a lado. Na nossa maneira de enxergar o Out of Home, isso não existe mais. Né? Então, eu acho que essa é uma evolução. Eu acho, Léo, que nós não ainda vivemos a era de ouro. Eu acho que o melhor está por vir. E isso não é uma fala otimista. Eu consigo ler muito bem a diferença entre expectativa e perspectiva. Eu acho que as grandes empresas estão olhando para o Brasil em todas as áreas. Né? O Brasil, sim, é um país que
tem todas as credenciais para se tornar uma grande economia no futuro, e lógico que uma grande economia, todos os diferentes segmentos vão buscar um espaço para fazer parte dessa cadeia de receita. Eu acho sim que vai existir uma consolidação, que grandes players vão dominar as principais capitais, né? Mas para toda empresa que tiver uma entrega com um alto nível de excelência e uma boa gestão, sempre essa empresa vai ser competitiva, né? Veja, no nosso caso, uma pequena empresa historicamente familiar, nós competimos com players internacionais, com os maiores do mundo, com os maiores do Brasil. Nós competimos com uma empresa que abriu capital agora e arrecadou 780 milhões de reais. Né? Mas a gente também já viu grandes players saírem de Curitiba, empresas as maiores do mundo saírem de Curitiba. Né? Então, não olhando só para Curitiba, porque a nossa atuação é estadual, né? Então, o que eu acredito é que o melhor está por vir. Acredito que a digitalização vai ter um espaço extremamente importante e isso vai facilitar a nossa maneira de entregar, mas eu acredito e aposto todas as minhas fichas, Léo, que nós vamos passar por uma revolução na maneira de comprar. Eu preciso te dizer quantos impactos eu tenho entregue. Eu preciso te dizer qual é o custo por mil de impacto. E eu preciso te dizer isso de uma maneira tecnicamente perfeita. Né? Aqui, o jogo neste jogo não cabe. Eu acho que, eu suponho que, ou algoritmamente eu sugiro que. Né? Então, quem estiver preparado para dizer, informar isso, né, vai ter uma atenção diferenciada do mercado. Então, eu acho que o melhor está por vir, porque ainda existem empresas que não estão conseguindo fazer essa transgeração, né, passar o BETS, e tampouco estão conseguindo ler que aquilo que funcionou não há 10 anos, aquilo que funcionou há 5 anos atrás, não funciona e não vai funcionar mais. Então, nós vamos ter uma diminuição significativa de empresas com uma qualificação significativa dessas empresas. E aí, talvez daqui a 4 ou 5 anos, a gente então chegue nesse momento de ouro, que é quando, eu imagino, em 5 anos, que a gente vai ter uma conversa um pouco mais afinada com o Phygital, que não vai ser o que estão dizendo que é, certo? Para mim, por enquanto, é uma conversa bem elaborada para convencer alguém, né? Porque eu não sei, você não sabe, e são poucas as pessoas que vão fazer uma sugestão de aposta muito alinhada com o que vai acontecer nessa fusão online e offline no futuro. Né? E aí talvez os marketplaces tenham um lugar um pouco mais importante dentro do nosso canal de comercialização, mas não acredito que seja muito também, Léo. Eu acredito que nós vamos precisar da Taylor daqui a 5 anos, fazendo compras cada vez mais técnicas, como vocês fazem, e levando o melhor do out of home para os clientes que então vão massificar. Eu acho que esse percentual que a gente tem do bolo publicitário hoje, que você bem disse é maior, vai aumentar exponencialmente. Até porque não é minha praia, mas eu faço uma aposta grande numa crise online que ainda não aconteceu. Né? Uma crise de credibilidade do online. Né? Eu não quero aprofundar nisso, né? Mas até porque eu acho que é um papo interessante, mas há 2 anos atrás nós estivemos numa missão em Nova York, visitando as 11 principais agências lá, conseguimos fazer 7, e ficou muito claro para mim, já há 2 anos atrás, que a compra do online é outra coisa, que a entrega do online já é outra coisa, e que um pouco do dinheiro, me permita usar essa palavra, Léo, especulativa que foi para o online, porque a promessa de entrega era uma promessa glamurosa, né, e hoje constata-se que não é. Então, eu acho que nós seremos, a mídia exterior será assim a mídia, o canal que vai falar com todo mundo, toda hora, em todo lugar, a grande massa vai estar com a gente. E aí, claro que você vai ter compras específicas, enfim, aí você sabe muito melhor do que eu. Essa relação de marcas com os veículos, não importa o veículo que esteja exibindo uma campanha, esteja veiculando uma campanha,
A relação perfeita é a relação da atração. Ela tem que ser atrativa e não interruptiva. Se a televisão começar a ser interruptiva e não atrativa, ela vai perder. Vale para o rádio, isso vale para o jornal, isso vale para o digital, isso vale para a mídia exterior. Então, se você tem uma pulverização também de players, que cada um joga o jogo do jeito que quer, sem uma padronização e sem respeito, ela começa a ser interruptiva na cidade. E aí começa a incomodar os donos da cidade, né? A prefeitura e assim por diante. Agora, se você tem um equilíbrio de ser realmente atrativo, de trabalhar muito bem esse híbrido do digital com o físico, e o digital talvez para casar muito bem o out of home, ele tem que também avançar em termos de banda, né? A gente precisa ter uma banda, aumentar a velocidade de banda, né, no país para tudo. Então aí as coisas podem começar a ter uma simbiose mais interessante nesse sentido. Mas eu concordo, esse desenho que você fez, eu acredito, eu acho que vai ter menos empresas mais qualificadas, cada vez mais as empresas de out of home vendendo não ponto, mas audiência, os planejadores da mesma forma e torcendo para que os clientes comprem essa venda, entendeu? Não queiram comprar pontos, não queiram comprar... Acho que tem um entendimento ali agora de dados que a mídia exterior está trabalhando muito. Vocês fazem um trabalho muito importante. Junto com a Everywhere também, fala um pouco da Everyware nesse processo aí, que eu acho que é super válido para destacar. A Everyware, há 7 anos atrás, um dos nossos principais executivos, que é o Otto Moreira, encontrou uma startup que estava desenvolvendo um sistema de Wi-Fi tracking não invasivo para fazer a mensuração de shopping centers, né? E a partir, ele é um cara muito inteligente, muito antenado. Em resumo, né, em um ano nós fizemos um joint venture com essa startup, nós posteriormente adquirimos 50% dela. Hoje nós temos cerca de 25%, porque entraram inúmeros outros investidores, e a Everyware se tornou uma entre as principais empresas que, a partir de um sistema não invasivo de Wi-Fi tracking, conseguem fazer uma leitura muito precisa, não só na mídia fora de casa, né, na mídia outdoor, uma leitura precisa de audiência versus impacto, que são coisas diferentes, né? A maneira de você fazer isso no out of home, ela é ímpar, porque eu tenho que entender, eu tenho que traquear o Leonardo sendo impactado no ponto que está no bairro do Batel, né? E eu tenho que ler o Leonardo lá no centro, num outro ponto de mídia, né? Então o Leonardo que eu impactei em 2 pontos de mídia diferentes é uma audiência, mas eu impactei ele 2 vezes, né? Então isso muda a maneira da gente entender como que as coisas de fato funcionam e o poder da mídia exterior, o poder de impacto. Isso me assustou, Léo. Há 4 anos atrás, quando eu recebi os primeiros números, aonde Curitiba, eu vou falar em números absolutos, 2 milhões de habitantes, certo? Grande Curitiba, 3,4 milhões de habitantes. Quando eu entendi que com 30 faces nós falávamos com 1,4 milhões de pessoas diferentes, meu primeiro sentimento foi, eu não acredito, acho que o número não é esse. E depois os estudos me foram apresentados, a gente então entendeu que o número é um pouco maior do que isso, porque no sistema de Everywhere a gente não consegue captar 100% das pessoas, né? Porque basicamente o que a Everyware faz é traquear um smartphone, que nós não sabemos quem é a persona atrás do smartphone, né? A gente tem uma perda, né? E essa perda não é extrapolada, então a Everyware ela trabalha de maneira enfática, né? Eu entendi que a gente tinha um canal de comunicação, um veículo de comunicação extremamente poderoso, né? E aí eu percebi o quão barato a gente era, né? O quanto a gente não conseguiu, por falta de competência nossa, mostrar para o cliente qual é o nosso real custo por mil, né? E aí para o cliente que cada vez mais é exigente e que cada vez mais está preocupado em transformar o seu investimento num retorno, trazer para o seu investimento um retorno exponencial, a gente consegue mostrar que o custo por mil da mídia exterior, do out of home, é ridículo.
Desculpe a expressão, entendeu? É mais barato você fazer mídia exterior do que você fazer panfletagem, do que você fazer. Não tem comparação. E aí a gente percebe que a gente precisa desenvolver uma competência para mostrar isso para o cliente. E o cliente que compra isso de maneira técnica, ele vai enxergar isso e ele vai considerar o Out of Home de uma maneira diferente. Essa é uma grande aposta para o futuro, Léo. E ele vai comprar sempre, né? Ele vai comprar sempre, não tenho dúvida disso. Esse é o objetivo. Alisson, chegamos no nosso tempo aqui. Quero agradecer imensamente a sua gentileza. Eu sei que você tem suas atividades noturnas aí de compartilhar conhecimento e bênção aí para as pessoas. Parabéns por isso também. E parabéns por esse legado da Outdoor Media, de sentar numa cadeira de gestão já super jovem e estar fazendo um trabalho aí brilhante à frente da empresa, sempre inovando, trazendo soluções para o mercado, para os clientes, para as empresas que planejam como a Taylor. Uma alegria trabalhar com vocês. A gente queria ter um volume muito maior de campanha para estar gerando mais negócios, mas vamos torcer aí para tudo acontecer ao nosso favor, né? Mercado, cliente, governo e tudo mais ajudar a gente daqui para frente.